Nessa altura do campeonato, você já deveria estar convencido que revisão é extremamente importante. Não adianta nada você ver muita teoria e fazer muita questão e depois esquecer aquilo que você viu. Então nesse vídeo eu vou te falar 8 níveis diferentes de como fazer revisão. Vou começar do mais fácil e menos eficaz, que todos vocês já conhecem, e ir caminhando, aumentando a dificuldade até chegar no mais eficiente, mas mais difícil. E no final ainda vou dar uma dica bônus para complementar essas revisões, e quando eu estou falando aqui em menos ou mais eficiente, eu estou considerando o tanto que você vai lembrar depois que fizer a revisão. Se você faz a revisão e lembra muito pouco depois, é pouco eficiente a revisão. E esses níveis todos são cumulativos, você pode partir do primeiro e ir adicionando o que você vai aprendendo a cada nível para deixar a sua revisão um pouco melhor. O ideal é usar todas juntas, porque cada uma acaba tendo um tipo de vantagem em relação às outras. Então vamos para o primeiro tipo de revisão, aquele que você usou a vida inteira, mas que não presta muito. E aqui eu tô falando de um dia antes da prova, você pegar aquelas anotações que você copiou da lousa, copiou do professor, e dar uma olhadinha nessas anotações para tentar fazer a prova do dia seguinte. Esse tipo de revisão meio que funciona no ensino médio e ele provavelmente já te salvou várias vezes. O problema desse tipo de revisão é que você vai esquecer um dia depois, 2 dias depois. Para uma prova pequena, para pouquíssima matéria, ele até funciona, mas para o Enem convenhamos que não faz muito sentido você ficar durante o ano fazendo esse tipo de revisão, porque seu objetivo é lembrar do que você fez agora no final do ano. De qualquer forma, ele tem algum espaço ainda para você. Eu diria que esse tipo de revisão é útil, por exemplo, antes de você fazer um simulado, para você relembrar rapidamente algumas fórmulas. Então esse foi o primeiro nível, usar as anotações do professor para fazer revisão antes da prova. E aí vamos para o segundo nível, que em vez de usar as anotações do professor, você vai usar as suas próprias anotações. E aí você está se perguntando, mas você não está falando de revisão? O que você está falando agora de anotação? O ponto é que o processo de anotar está extremamente vinculado ao processo de fazer revisão depois. Porque quando você for anotar, você já tem que estar pensando em como você vai fazer para lembrar essa matéria um dia, em algum momento no futuro. Então é na anotação que você já pensa em como deixar essa revisão o mais produtiva possível. É na hora de anotar pela primeira vez que você vai decidir aquilo que é mais importante, aquilo que você precisa ver de tempos em tempos para passar a lembrar e aquilo que é mais provável que você esqueça. E valorizar essas coisas, porque você não quer, na hora de fazer uma revisão, estudar tudo de novo, porque vai ser uma revisão muito longa, pouco produtiva e não vai ser focada no que importa. Então a anotação é o que vai ser o seu guia para a revisão depois. É o que vai dar o seu norte na hora de fazer revisão. Então você quer fazer essas anotações de forma mais enxuta e valorizando aquilo que é mais importante, justamente para na hora que você for fazer revisão, ela ser um pouco mais rápida e ser focado naquilo que importa. Então esse é o segundo nível. Em vez de usar as anotações do professor, usar suas próprias anotações em relação àquela matéria, até porque para uma pessoa é mais fácil lembrar um tipo de coisa, para outra pessoa é mais fácil lembrar outro tipo de coisa. E a sua anotação vai ter que refletir o que é mais difícil para você lembrar, justamente para você fazer revisão daquelas coisas que você vai esquecer. Então vamos para o terceiro nível, e aqui a gente para de fazer essa revisão antes das provas e antes dos eventos e começa a ter uma agenda de revisão. A gente vai começar a ter o que a gente chama de revisão espaçada. Vai colocar na nossa rotina, semanalmente, ou diariamente, ou mensalmente, um processo de fazer revisão de tudo aquilo que você já viu, para que você não esqueça, para que você não desperdice aquilo que você já viu, para que você lembre aquilo que você já viu. Para isso você precisa ter uma agenda de revisão e rever alguns tópicos várias vezes. E aí cada pessoa vai falar um tanto de frequência, quantas vezes você precisa rever cada tópico. Mas isso varia muito de pessoa e para cada tópico. Tem tópicos que você vê uma vez e você lembra depois, tem tópicos que você vai precisar rever umas 7, 8 vezes para finalmente internalizar aquilo. Então eu faria uma sugestão de tenta fazer uma revisão uma semana depois do que você viu a matéria e depois um mês depois que você viu a matéria. Se o tópico para você é muito simples e você lembra tudo, você pode parar por aí e fazer uma outra revisão mais no segundo semestre. Se mesmo assim você ainda não está lembrando o tópico, convém tentar fazer depois de um mês de novo ou depois de 2 semanas. Então criei uma agenda, uma vez por semana eu vou tentar fazer revisão de tudo que eu vi na semana passada e vai moldando essa agenda dependendo do tópico e da sua facilidade ou dificuldade de lembrar. E esse tipo de revisão, se você quiser procurar outros modelos de quando fazer e quantas vezes fazer, chama revisão espaçada.
tanto a segundo tipo de revisão como esse tipo de revisão, eu acredito que você tem que considerar sempre fazer. Então você sempre tem que tentar fazer revisão a partir das suas próprias anotações, então você precisa mudar o jeito que você faz anotações, e revisão espaçada é importantíssimo para você não esquecer, se comprometer com uma agenda e seguir ela até o final do ano. Então vamos para o quarto tipo de revisão. Estamos no meio do caminho quase aí entre eficiência e dificuldade. E o quarto tipo é o flashcard. Flashcard está na moda e funciona para várias situações, não funciona para outras situações. Flashcard é basicamente você usar uma folha ou um cartão. E claro que hoje tem aplicativo, mas esse é um modelo que existe desde a época dos meus pais, quando não tinha nem internet nem celular. É basicamente você usar um cartão. Na frente do cartão, você coloca uma pergunta ou um tópico. Atrás desse cartão tem a resposta para essa pergunta ou tópico. Aí você vai, pega o cartão, pela pergunta ou pelo nome do tópico, você tenta lembrar toda aquela matéria. Então, é um meio do caminho entre revisão passiva e revisão ativa. Sendo que revisão passiva é aquela que você simplesmente lê as coisas que você já tinha anotado. Revisão ativa é aquela que você tenta lembrar por conta própria. Flashcard está no meio do caminho, porque ele te dá umas dicas, depois você olha, você tem a resposta. E ele é um método que funciona muito, muito bem para coisas que são apenas decorar. Então, por exemplo, você tem que decorar um monte de nome de doença, tem que decorar um monte de nome de invertebrado, tem que decorar as características das plantas. Coisas mais pontuais que são só de decorar, flashcard funciona muito bem. Coisas que você tem que meio que entender como funciona, desenhar um fluxograma ou desenhar um mapa mental completo, eu já diria que já não é o ideal, porque não é uma revisão puramente ativa, porque ativa você tem que pôr a mão na massa, você tem que fazer algo a respeito. Flashcard é mais só para lembrar. Mas esse é o caminho perfeito e natural para o nosso quinto nível de dificuldade e de eficiência para revisão, que é a revisão ativa em si. E aí, por que tanta gente fala dessa revisão ativa hoje em dia? Por que ela é tão importante? Ela é importante porque, para todos os métodos de revisão e de estudo, a gente tem uma coisa chamada taxa de retenção, que é justamente o tanto que você lembra depois que você estudou daquela matéria que você estudou. Se você tem uma taxa de retenção alta, quer dizer que você lembra muita coisa daquilo que você estudou. Se você tem uma taxa de retenção baixa, quer dizer que você lembra pouca coisa e que seu estudo não foi muito útil, porque você esqueceu quase tudo que você viu. Quando a gente fala de revisão ativa, de processos ativos em geral, eles têm uma taxa de retenção muito maior do que dos processos passivos. Então você quer ficar cada vez melhor e fazer cada vez mais esses processos ativos, porque eles têm uma taxa de retenção maior, então seu estudo fez muito mais sentido, porque você não vai esquecer tanto assim. Então vamos falar sobre o que é essa revisão ativa. Essa revisão ativa eu vou separar em dois componentes, para ficar bem fácil para você entender. Um deles é você lembrar por conta própria, e não lembrar porque você teve algum estímulo. Então você não quer ler um papel que você anotou antes e tentar lembrar, porque você está vendo aquilo, você está lembrando com estímulo. Se você não olhar nada e tentar lembrar aquela matéria, a sua retenção depois vai ser muito maior daquelas coisas que você lembrou. E o segundo componente aí da revisão ativa eu chamaria de tomar iniciativa e tentar fazer algo a respeito com aquilo que você está lembrando. Por exemplo, anotar. Então o que seria uma revisão ativa? Você pegar determinado tópico, lembrar desse tópico e anotar ele em algum lugar de como você lembra ele. Então você está fazendo duas coisas em relação a esse tópico para fortalecer seu vínculo, fortalecer sua memória, que é tentar lembrar daquele assunto sozinho, sem estímulo, e fazer uma atividade em relação a ele para gravar enquanto você estiver lembrando. E aí esse nível começa a ser bem mais difícil que os anteriores, é o nosso quinto nível. O como você pode fazer tem um vínculo muito grande com as anotações que eu falei logo no começo desse vídeo. Se você fez uma anotação bem feita, enxuta com as coisas importantes, esse é um ótimo modelo para você tentar lembrar por revisão ativa. Então vamos supor que você pegou uma aula e sua revisão deu uma folha completa de uma aula. O que você quer tentar fazer na hora da revisão ativa é, sem olhar essa folha, tentar reproduzir ela de novo, tentar fazer essa folha do zero referente àquela aula. Claro que é difícil, na primeira vez vai ser muito difícil, você vai lembrar pouquíssimo, mas como você está fazendo revisão espaçada, e a ideia é fazer várias vezes revisão da mesma coisa, você a cada vez que vai tentar fazer novamente essa folha, ela vai ficando cada vez melhor e mais completa. Então a ideia é, você teve uma aula e fez as anotações na aula já pensando em, um dia eu vou fazer revisão dessa aula. Então minhas anotações precisam ser pensadas para facilitar essa revisão.
Uma semana depois, você vai tentar fazer uma revisão ativa dessa aula. Então você vai, sem dar uma olhada no que você fez de anotação, recriar aquele modelo das suas anotações com as coisas mais importantes numa folha. Na primeira vez vai ser difícil, vai ficar super vazia a sua folha. Aí sim, você vai pegar a folha do dia da aula e vai conferir o que faltou. E você completa o que ficou faltando, aí de forma passiva mesmo, porque de forma ativa você só conseguiu fazer uma parte, e beleza, acabou essa revisão. Daqui a uma semana, daqui a um mês, você vai tentar fazer de novo. Você vai lembrar muito mais do que a primeira vez que você tentou fazer. E aquela folha vai ficar muito mais completa. Quanto mais vezes você fizer, mais completa vai ficar a sua folha, até o momento que você consegue reproduzir quase que perfeitamente aquela sua primeira folha. Claro que isso dá bastante trabalho, mas funciona muito bem. E aí, para dar menos trabalho, você precisa, de novo, se focar no que é mais importante, se focar naquelas coisas que você esquece mais e fazer as anotações bem feitas na primeira vez quando você tiver a aula. E aí tudo que você gastou de energia vai ter um retorno, porque pensa aqui comigo, se você é uma pessoa que é capaz de fazer revisão ativa de todos os assuntos mais importantes para o Enem, a chance de você ir bem no Enem é muito maior que uma outra pessoa que não fez nada disso. Então beleza, esse foi o 5º nível, vamos para o nosso 6º nível, e aqui eu vou chamar de sob demanda. O melhor momento para você tentar lembrar algo, para fixar aquele algo na sua memória, é aquele momento que você está quase esquecendo aquela matéria. Então, o que a ciência diz em relação à nossa memória, se você tentar lembrar algo que você lembra completamente, não está te ajudando na retenção, porque você já lembra daquilo. Se você tentar lembrar algo que você já esqueceu, também não ajuda na retenção, porque você já esqueceu aquele algo. O melhor momento para essa memória fixar mesmo na sua cabeça, e seria o melhor momento para fazer a revisão, é quando você está começando a esquecer, que você tem uma dificuldade de lembrar, e por ter essa dificuldade, vai fortalecer muito essa sua memória. E aí o problema é que não dá para você criar uma agenda relacionada a quando você vai estar começando a esquecer, porque cada coisa você vai começar a esquecer em determinado momento, tem coisas que você nem vai esquecer, tem coisas que você vai esquecer muito rapidamente. E é aí que vai começar a exigir de você uma maturidade e uma independência nos estudos, porque você vai ter uma agenda de revisão, que é a nossa revisão espaçada, que é um dos primeiros níveis que eu te falei lá atrás. Mas o que eu estou te falando aqui é que, independentemente dessa agenda, você precisa ter uma autonomia de decisão para esse assunto é importante para o Enem e eu estou começando a esquecer ele agora. Eu vou esperar minha próxima revisão ativa para ver ele, que é daqui a um mês ou daqui a algumas semanas? Ou eu vou pegar, tirar uns 15 minutos e tentar fazer uma revisão ativa dele para fortalecer essa memória? E a resposta aqui, o melhor a ser feito é fazer a revisão agora que eu estou esquecendo, porque não adianta nada eu tentar fazer depois que eu já esqueci. Então você precisa ter esse jogo de cintura, essa autonomia para sair um pouco da sua agenda quando for necessário, quando tiver algo mais importante a ser feito, algo mais prioritário. Um assunto que sempre cai no Enem é um assunto que você precisa saber na ponta da língua. Então você precisa ter uma batalha à parte, fora a sua agenda, fora o cursinho de eu preciso chegar no dia da prova sabendo muito desses tópicos que sabidamente sempre caem e valem bastante nota. Então para esses tópicos você vai ter que fazer o que for necessário para que você chegue no dia da prova com um nível alto de domínio desses tópicos. Então o nosso 6º nível, que é mais difícil ainda, é usando todos os níveis anteriores, quando for necessário, estiver começando a esquecer algo importante, vai lá e tenta fazer uma revisão ativa desse algo importante. Isso a longo prazo vai fazer uma diferença absurda no seu conhecimento sobre a prova. E aí vamos para o 7º nível, e aqui está chegando no momento que fica extremamente difícil, mas extremamente eficiente. E logo depois do 8º nível vai ter o nível bônus ainda, que ajuda um pouco mais, então fique esperto. Qual que é o 7º nível? O 7º nível pressupõe que você conseguiu com sucesso fazer os níveis anteriores. E aí, como você conseguiu com sucesso fazer os níveis anteriores, você está cada vez mais rápido em fazer revisão e até revisão ativa. Conforme você vai melhorando, fica cada vez mais automático e cada vez mais rápido. No 7º nível, você vai parar de pensar em fazer revisão de aulas e você vai começar a pensar em fazer revisões de tudo o que você já viu de determinada matéria. E isso é mais importante até para o 2º semestre, que é quando você precisa ficar bom mesmo e automático em quase tudo. Então, quando você for sentar para fazer uma revisão, sei lá, você tem a sexta-feira agendada para fazer revisões. Você vai parar de pensar, preciso fazer essa aula ou aquela aula.
Você vai sentar e vai tentar fazer revisão ativa de tudo o que você já viu naquela matéria. E ouvindo isso pela primeira vez, pode ser assustador, mas eu te falo aqui, depois que você tenta algumas vezes, é fácil, desde que você conseguiu passar pelos outros níveis. Por que é fácil? Cada vez que você melhora um pouco nas revisões anteriores, você fica mais rápido nelas e desenvolve uma capacidade de filtrar aquilo que é mais importante e aquilo que você mais facilmente esquece. Então, cada vez que você vai fazer uma revisão, você vai se focar nessas coisas mais importantes e coisas que você esquece. Então, as revisões de cada uma das aulas fica cada vez mais enxuta. Cada aula você vai chegar à conclusão em algum momento perto do Enem que só tem uns 3 pontos que você precisa lembrar mesmo, porque o resto já está automático para você. Então você vai começar a fazer revisões de várias aulas simultaneamente com esses pontos mais importantes de cada aula. Então você consegue lembrar quase tudo de uma matéria em pouquíssimo tempo. E é nesse momento que vira uma chavinha na sua cabeça de que você fica extremamente confiante e seguro em relação à prova do Enem e as coisas fluem. É o momento que você venceu a parte mais difícil de tudo em relação à prova. Porque você se torna, para determinada matéria, capaz de fazer a qualquer instante, para qualquer pessoa, um resumão daquela matéria. E o legal de fazer o resumão de cada matéria é que cada vez que você faz, você identifica os pontos que você ainda está falhando, ou é um pouco mais difícil, e você pode fazer um estudo extremamente direcionado para suas falhas, porque você já tem um esqueletão da matéria completo na sua cabeça. Então esse é o 7º nível, é bem mais difícil, mas muito mais eficiente, e eu te falo aqui que essa dificuldade é relativa, é difícil para quem está começando. Para quem já seguiu essa escadinha, do 1º nível ao 7º nível, é quase que natural você ir melhorando conforme você vai fazendo a sua revisão. Você automaticamente vai conseguindo fazer isso cada vez mais facilmente, você cada vez mais consegue fazer mais coisas em menos tempo em relação à revisão, porque você já fez isso várias vezes antes, e cada vez vai ficando um pouquinho mais fácil. E aí a gente vai para o nosso 8º nível, que de novo é uma consequência natural dos outros, é o 7º nível avançado. Em vez de você pensar em matérias, você vai pensar em tudo. Então você foi avançando, você foi cada vez mais rapidamente conseguindo fazer revisão das aulas, você conseguiu filtrar o que é mais importante de cada aula para fazer uma revisão geral de uma matéria isoladamente, e com o tempo, conforme você consegue fazer de cada matéria, você pode tentar fazer de mais de uma matéria no mesmo dia, porque mesmo as revisões das matérias já estão enxutas. Você já consegue pôr os pontos essenciais de cada matéria, aquilo que você esquece, aquilo que é mais importante. E aí eu sei que parece inviável quando você ainda está longe desse nível, mas quando você chega perto é muito viável, e eu vou dar 2 exemplos aqui só para meio que fazer mais sentido na sua cabeça. Então, primeiro exemplo, vamos pegar matemática. Mas assim, depois que você aprende a filtrar, isso é válido para tudo, mas matemática. Matemática, você precisa aprender a fazer as questões, isso é um treino ao longo do ano inteiro, não é tanto uma questão de decorar e fazer revisão, é uma questão de treino mesmo. Mas tem a parte de matemática que você precisa saber de cabeça, que são propriedades de cada um dos tópicos e as fórmulas, que são as ferramentas que quando você for fazer uma questão, você vai ter que lembrar para conseguir fazer a questão, fora entender a questão em si, que vem mais com o treino. Então você vai precisar lembrar das propriedades, então sei lá, você precisa saber umas 5 propriedades de logaritmo para conseguir fazer logaritmo. E você vai precisar lembrar de fórmulas, você precisa lembrar as fórmulas de equação de segundo grau, você precisa lembrar as fórmulas de análise combinatória, então você tem um monte de coisa para lembrar. Só que esse monte de coisa, depois que você já estudou tudo, depois que você já fez várias revisões, você vai ver que não é tanta coisa assim. Se eu chutar alto aqui para matemática, você não precisa saber nem 100 propriedades e nem 50 fórmulas. Claro que se você for detalhista, você vai contar bem mais do que 100 propriedades e 50 fórmulas. Mas várias dessas fórmulas são super simples e você já usou tantas vezes, estão completamente internalizadas para você, então você nem precisa fazer revisão, e outras são simplesmente versões levemente alteradas das versões principais. Então é uma fórmula que se divide em 2 fórmulas, ou é uma propriedade que é decorrente de outra propriedade mais importante. E isso só de bater o olho você sabe, não é tanto de lembrar, é mais ter treinado e entender como funciona. Então vamos supor que 100 propriedades e 50 fórmulas.
Para você fazer revisão ativa de 150 regras, você demora, sei lá, 1 hora para fazer. Então, eu tô te falando que daria para fazer revisão de matemática inteira do Enem em apenas 1 hora. Depois que você já fez várias revisões, depois que você subiu essa escadinha inteira, você tá tão bom em fazer revisão que vai ser automático. Você vai pegar uma folha e sair escrevendo essas fórmulas. E vai fazer muito rapidamente. E aí, com o tempo, você consegue fazer isso para cada matéria e você consegue fazer uma revisão total, geral do Enem inteiro, pelo menos para as coisas mais importantes de todas as matérias no mesmo dia. E aí, vou te dar um segundo exemplo para ver se entra um pouco mais na sua cabeça. De novo, você não vai começar no dia 1 e fazer isso. Isso é o acúmulo de tudo que eu falei antes e várias vezes, vários treinos. Mas é possível chegar nesse nível. Segundo exemplo, as pessoas me perguntam se é possível estudar para o Enem e ir bem estudando tanto tempo? Então, sei lá, eu pergunto, dá para estudar em 8 meses? Dá para estudar em 6 meses? Dá para estudar em 4 meses? Dá para estudar em 3 meses? Tem gente do canal que só usou o cronograma de revisão de 1 mês, que tem no final do ano sempre solta um cronograma de revisão de 1 mês, e passou em medicina na USP. E aí aqui você pode pensar, então quer dizer que se eu pegar o seu cronograma de 1 mês eu vou passar no que eu quiser? Não estou falando isso de jeito nenhum. O que eu estou te falando é que a resposta que eu dou para essas pessoas que me perguntam se é possível passar em tanto tempo, invariavelmente depende da sua base. E aí, por que depende da sua base? Porque uma pessoa que já chegou nesse 8º nível, ela pode usar o cronograma que for, e ela pode ter o tempo que for, porque ela consegue fazer revisão de tudo que cai no Enem em 1 semana. Então ela basicamente só tem o desafio de relembrar o que ela já esqueceu, que é pouca coisa, porque a pessoa já tem uma base incrível e porque ela consegue fazer uma revisão de quase tudo em pouco tempo, e treinar as questões mais importantes. Então, se você chegar nesse nível de conseguir fazer revisão ativa de quase tudo em pouco tempo, você pode passar no que você quiser com pouco esforço, porque é extremamente direcionado ao seu estudo. Você não precisa de muito tempo, você já tem um esqueleto completo da matéria na sua cabeça. Então, nesse ano eu vou fazer o Enem no final do ano. Não estou tão preocupado agora em sair estudando, porque eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, já fui bem sucedido nisso. Mas perto do Enem, eu vou sentar, pegar uma folha em branco, colocar na minha frente e começar minhas revisões ativas de tudo. Então, como que vai ser na prática? Vou pegar e vou começar no dia 1, vou escolher uma matéria. Química. Vou sentar aí. Quais são os blocos de química do meu cronograma? Eu lembro exatamente de cabeça cada um deles? Não, mas eu lembro que cada matéria tem uns 25 blocos. Então, na primeira revisão ativa, que eu vou fazer mal feita e vou fazer em uns 15 minutos, eu vou basicamente listar todos os blocos que eu lembro. Depois eu vou checar com os blocos que realmente tem e preencher aquilo. Vai ficar faltando, sei lá, uns 5 blocos. Aí eu vou pegar uns minutos depois e falar, beleza, hora de pegar cada bloco e preencher eles. Vou primeiro preencher com os tópicos que eu acho que tem dentro de cada bloco e depois eu preencho com a matéria em si. E aí, é claro que não vai ficar bom na primeira vez, mas eu vou saber exatamente quais são as minhas falhas. E eu vou ter pouca coisa para estudar, porque eu vou estudar exatamente a falha, eu não vou estudar tudo. Então esse é o lance, cada vez que você faz, você identifica o que você errou, você corrige o que errou, você fica melhor, você faz cada vez mais em menos tempo, em algum momento você chega no nível 8, o nível 8 é aquele que você chega pronto para a prova, chega super seguro, super confiante. Então eu recomendo que você faça essa jornada completa aí dos 8 níveis. Eu sei que parece difícil se você está no nível 1 ou 2, mas é natural essa escadinha. Você vai ver que uma hora o nível 1 não funciona mais para você. Você tem que partir para o 2 obrigatoriamente, porque o 1 faz com que você não lembre depois. Depois você vai ver que o 2 não é o suficiente. Você precisa ter uma agenda. Aí você vai começar a seguir essa agenda e vai ver que dá para melhorar essa agenda, dá para você fazer uma revisão ativa, dá para você fazer revisão daquelas coisas mais importantes com uma frequência maior. E aí você vai ver que você começa a ficar rápido na revisão ativa, porque a primeira vez é difícil, a segunda é mais ou menos, a quinta é muito fácil e muito rápida. Então você pode agrupar várias revisões ativas ao mesmo tempo. Em algum momento você consegue fazer uma matéria inteira em um dia. Depois que você começa a fazer uma matéria inteira em um dia, você vai ver que você fica rápido nisso também. Você começa a fazer em algumas horas. E aí dá pra você tentar fazer de um monte de coisa no mesmo dia. E aí esses são os 8 níveis. Vamos pro nível bônus, que é um nível de dificuldade aí no meio do caminho, é uma coisa a mais, é um caminho paralelo. Tudo que eu falei até agora foi de revisão teórica. Também dá para você fazer revisão de algumas questões que são mais clássicas, aquelas questões que ou representam uma matéria muito bem,
ou que caem com uma frequência muito alta na prova. Então algo que eu fazia e me ajudava é, quando eu me deparava com uma questão que me chamava a atenção de alguma forma, ou porque cai muita questão similar a essa, ou porque em uma questão só você tem um monte de coisa condensada da mesma matéria, eu guardava essa questão. Na minha época eu cortava a questão e colocava numa pasta. Hoje você pode tirar uma foto e colocar numa pasta virtual. E nas minhas revisões das matérias, eu abria essa pastinha e dava uma olhada nessas questões também. Porque se você faz revisão de questões clássicas, e essas questões costumam cair mais no Enem do que as outras, se por um acaso cair uma questão assim no Enem, você vai saber fazer ela automaticamente sem pensar. Então você vai ganhar uma questão de graça e não vai gastar nenhum tempo nela, o que é ótimo para sua prova. Então o nível bônus aí seria, depois que você já conseguiu fazer tudo, começa a guardar umas questões que te chamam atenção e de vez em quando dá uma olhada nessas questões para ver se você ainda sabe fazer direitinho. Então o vídeo de hoje é esse, eu vou deixar um outro vídeo aqui como referência que fala bastante de flashcard, de revisão ativa, eu espero que te ajude.